Vamos lá. Para falar sobre a ditadura que se instaurou no Brasil, e esse é o nome, as coisas têm que ser chamadas pelo nome que elas têm. Não é movimento, é ditadura. A ditadura militar brasileira ela começa em 31 de março de 1964 e dura 21 anos. Então não foi um movimento, foi ditadura, foi um golpe, o assassinato da democracia. Para falar sobre isso, eu vou voltar um pouco na história, boas décadas na história. Os alemães que aceitam o Holocausto, que entendem que o nazismo é uma coisa de extrema direita, perfeitamente, não tem dúvidas, límpido como água. No dia 9 para o dia 10 de novembro de 1938, houve a Noite dos Cristais. O governo nazista na Alemanha e na Áustria atacaram, destruíram, queimaram todos os símbolos judaicos. Sinagogas, comércios, enfim. Os alemães não esquecem. Os alemães sentem vergonha, mas não exaltam e não apagam isso. E mostram para as novas gerações o que foi feito no passado. Porque os erros do passado eles não podem ser apagados, eles têm que ser mostrados para a gente poder ver as gerações atuais e as futuras aonde desemboca tudo isso, aonde as coisas vão parar. Então a Noite dos Cristais na Alemanha tem isso, não é apagada. Ela é lembrada, não comemorada, porque isso não tem nenhuma razão para ser comemorado. A exemplo do dia 31 de março. Não tem que ser não tem que ter comemoração. Tem que ter sim a lembrança, porque foram direitos que foram tirados de todos aqueles brasileiros que viveram aquela época e que viveram os próximos 21 anos. Porque ela começa, como eu disse, em 31 de março de 64 e ela vai acabar só em 85, no dia 15 de março de 85. Posto isso, vamos lá. Você tem que voltar no tempo. Quando você fala da ditadura, você não pode simplesmente falar que ela começou no dia 31, mas ela foi arquitetada há muito tempo atrás. E aí a gente volta para o dia 25 de agosto de 61. Renúncia do Jânio Quadros. Jânio Quadros se elegeu presidente e renunciou em 25 de agosto de 61. Para quem não lembra da história, o Jânio sucede o João Kubitschek, ou JK. O Jânio, na sua carta de renúncia, deixa uma frase que ficou para os anais da história, né? Que é as forças ocultas. O Jânio, meses antes da renúncia, o Jânio assina, né, uma lei onde ele nacionaliza o aço brasileiro. Quando você nacionaliza um produto, esse produto não pode ser mais exportado. Esse produto é só para uso nacional. Feito isso, nacionalizando o aço, os Estados Unidos, que é um grande comprador de aço brasileiro até hoje, entrou em desespero, porque eles não fabricam tanto aço quanto eles precisam para a sua indústria. Então, Jânio sofreu diretamente vamos dizer, uma pressão, acho que a palavra é essa, para pegar leve, e acabou tendo que renunciar. E aí nós temos um grande problema, porque o João Goulart, o Jango, como era chamado, ele está numa viagem à China e todo mundo acha que o Brasil vai se tornar um país comunista. Porque nessa época você já tinha aí a União Soviética, obviamente, e você já tinha na América Central alguns países que já tinham essa predileção para o comunismo, que não é o comunismo comedor de criancinha, que vai invadir a sua casa, vai desapropriar as coisas dos ricos para dar para os pobres. E nós vamos estudar também essa parte. E se você não conhece, estude, porque é muito importante para você entender os dias atuais. Posto isso, Jango só consegue retornar no Brasil via Rio Grande do Sul com o acolhimento de Leonel Brizola. Leonel Brizola garante o retorno de Jango. Jango começa a partir de então um governo extremamente turbulento, cheio de problemas e desconfianças. Nós tivemos nessa época uma passeata da marcha, se não me engano, da família, e eu não lembro agora o outro nome, porque existia-se o temor, né, que o Brasil fosse se tornar um país comunista. Ok, não estou falando de 2021, estou falando de 1961.
Ok, vamos lá. Jango, aos trancos e barrancos, vai governando até que, em um determinado momento, a coisa degringolou. Os militares resolvem tomar o poder. E o golpe, né, a ditadura militar, que começa, como eu disse, na minha visão, começa lá na renúncia do Jânio Quadros e desemboca no dia 31 de março. Ela é finalizada no dia 2 de abril de 1964 já, né, estamos já em 64. E ela começa um motim em Juiz de Fora, os militares se rebelam, né? E aí essa rebelião começa em outros estados, né? Até que no dia 2 de abril os parlamentares brasileiros ratificam, né, a destituição do Jango do poder. A ditadura brasileira, ela, vamos lá, para essa data ficar bem marcada, para toda vez você saber de cor. Ela começa no dia 31 de março de 64, ela só vai terminar no dia 15 de março de 1985. Então, durante 21 anos, os brasileiros viveram uma ditadura militar. Dentro de uma ditadura militar, você não pode ter ideias ou expor essas ideias que não sejam favoráveis à ditadura. Então, pessoas foram presas, pessoas foram mortas, pessoas foram torturadas. Nós temos uma série de desaparecidos até hoje. Nós temos aí casos de grandes expoentes, por exemplo, de um desaparecimento, o pai do Marcelo Rubens Paiva. Nós temos, por exemplo, o assassinato do Vladimir Herzog, que foi tentado ser vendido como um suicídio. Nós vamos falar de tudo isso, não se preocupem. Mas pesquise, já crie em você a curiosidade de ir atrás. E eu só digo uma coisa, pesquise. Se você não quer comprar um livro, peça emprestado, né? Um livro muito interessante é esse aqui, ó, As Veias Abertas da América Latina, do Adriano Galeano, que eu vou ler um pedaço aqui para vocês, para poder ilustrar o que eu estou falando e embasar tudo isso. Galeano, uruguaio, também sofreu com a ditadura do Uruguai, teve que se exilar em Barcelona, na Espanha. A embaixada norte-americana participou diretamente no golpe de Estado que derrubou o governo de João Goulart. A queda de Goulart, herdeiro de Vargas no estilo e nas intenções, assinalou a liquidação do populismo e da política de massas. Abre aspas. Somos uma nação vencida, dominada, conquistada, destruída. Escrevia-me do Rio de Janeiro um amigo, poucos meses depois do triunfo da conspiração militar. A desnacionalização do Brasil implicava a necessidade de exercer, com mão de ferro, uma ditadura impopular. Isso está na página 299. Dito isso, você começa a entender os movimentos. E o livro, né, falando um pouco aqui do Galeano também, te dá um raio-x, te mostra tudo o que acontece ao sul do Rio Bravo, que é onde começa a América Latina, e a mão imperialista dos anglo-saxônicos americanos. A nossa ditadura foi uma das ditaduras mais violentas, não foi a mais violenta, porque a do Chile, do Pinochet, foi pior que a nossa. Se instaurou a Comissão da Verdade para poder procurar e identificar essas pessoas. O problema é que nós, brasileiros, nós não passamos a limpo a nossa história. E quando a gente não passa a limpo a história, as coisas se perdem. E é por isso que existe tantas notícias conflitantes e você não sabe no que acreditar. Por que eu digo isso? Porque nós somos o único país que anistiamos os dois lados. Nós anistiamos os torturados e os torturadores. E os documentos se perderam. Tanto que a Comissão da Verdade só conseguiu encontrar, se eu não me engano, 434 mortes, conseguiu comprovar. Só no primeiro mês de ditadura foram presos 30 mil pessoas. Então faça uma conta. Se no primeiro mês de ditadura, que ainda teria 21 anos de existência, 30 mil pessoas foram presas, você tem certeza que só 400 e poucas, mais de 400 pessoas foram mortas? Faça aí julgue aí como você preferir. Faça essa pergunta e a sua reflexão. Um outro livro muito importante para falar da ditadura brasileira é esse aqui, do Hélio
Na verdade, ele não é um, eles são vários. Esse daqui é a ditadura envergonhada do Hélio Gaspari. Eles são 5 volumes. Esse aqui é para quem gosta de ler mesmo. Então aproveita que você está em quarentena em casa, se você for desses pessoas que têm a sorte de poder ficar em casa, e compre os livros aí, dê preferência a adquiri-los nos sebos da sua cidade, nas livrarias da sua cidade, fortaleça o livreiro que vive aí no seu município. É um livro muito interessante. Nós temos, né, a ditadura tem aí vários movimentos importantes, pessoas chaves, por exemplo, Lyndon Gordon, que é o chanceler americano no Brasil, ele é uma pessoa chave nesse movimento. Como o Galeano disse, os Estados Unidos tinham total interesse em ter aí uma ditadura no Brasil. O Brasil, como sempre, deu de mão beijada várias das suas riquezas nacionais para os Estados Unidos a troco de nada, né? Não é a troco de uma fruta, basicamente a troco de nada. E esses livros e outros livros, obviamente, relatam e comprovam tudo isso. Coisas que existem, tá, pessoal? Existem documentos que comprovam isso, né? Coisa do meu imaginário ou do imaginário de quem escreveu. Nós tivemos um importante movimento que foi as Diretas Já, desculpa, em 84, que culminou numa eleição indireta. Infelizmente não foi aprovado que as pessoas, né, que pudessem voltar a votar num presidente, mas aí foi eleito nessa eleição indireta, foi eleito um presidente civil, não mais militar, que foi o Tancredo Neves. Isso mesmo, o avô do Aécio. Infelizmente Tancredo morre, quem toma, né, quem assume o poder é o Sarney, e o Brasil voltou a votar, me desculpem, só em 1989, na eleição de Fernando Collor de Mello. Bom, já me estendi bastante, o assunto é complicado, mas é importante, e eu acho que vale a pena todos vocês aí correrem atrás para estudar e entender melhor o que foi a ditadura e chamar as coisas pelo nome que elas têm que ser chamadas. Bom, galera, vamos lá, né? Eu me estendi um pouquinho hoje, o assunto realmente merece aí um tempo maior, e merecia até mais tempo, mais bibliografias e mais coisas a serem ditas aí. Mas isso é para criar a semente e dentro de cada um aí da curiosidade, para que você vá atrás e estude aí sobre o tema. Perfeito? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência de vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, se possível deixe seu like, pode deixar o seu elogio, como também será bem-vinda a sua crítica. Aqui é democrático, não tem problema nenhum. Forte abraço a todos e até a próxima quinta-feira.